Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termos integrantes da oração. Nós estudamos que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Os termos integrantes serão aqueles que funcionarão como complementos. Complementos de substantivos ou adjetivos ou verbos dentro da frase. Portanto, serão considerados termos integrantes os objetos de cada verbo e também o agente da passiva, quando você tiver uma frase em voz passiva analítica, e o complemento nominal. Vamos ver então os objetos. Objeto é o que completa sentido de verbo. Eu costumo tentar ajudar utilizando essa frasezinha aqui. Eu utilizo essa frasezinha para que você perceba que os verbos, quando necessitam de palavras que o completem no sentido de algo ou de alguém, são verbos transitivos, ou seja, verbos que precisam de complemento. E esse algo e esse alguém se eles estiverem na frase e completarem o verbo, serão aquilo que chamaremos de objetos. Então, quando eu tenho uma frase do tipo, Maria quer uma casa nova, querer é o verbo. E aí você coloca lá naquela frasezinha, quem quer, quer algo. Então, o verbo querer, nesse caso, é um verbo que está sendo usado com a função de transitivo, ou seja, precisa de complemento, e exige nessa frase um objeto que nós chamaremos de objeto direto. E por que ele é um objeto direto? Porque ele se liga, nesse verbo sem preposição. Se você voltar lá na frasezinha, vai perceber que entre o verbo e o objeto não há nenhuma necessidade de haver uma palavra para fazer a união. Isso quer dizer que qualquer palavra que aconteça aqui será um artigo ou pronome, mas não será preposição. Já no exemplo, Maria confia em nós temos o verbo confiar, e aí vamos lá para a frasezinha. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, eu preciso completar o sentido do verbo confiar, e eu vou completar o sentido do verbo confiar com um objeto, mas agora indireto. E por que indireto? Porque para se ligar ao verbo, ele precisou de preposição. É uma preposição que o verbo exige para ele, é a regência do verbo confiar. Quando nós fazemos a nossa frasezinha, perceba que agora esse quadradinho precisa ser preenchido com a preposição em. Quem confia, confia em algo, em alguém. Eu não consigo chegar diretamente ao meu objeto. Eu preciso passar pelo quadradinho, eu preciso daquele quadradinho para unir, Essa é a função da preposição. Então, eu chamo objeto que se liga ao verbo com preposição de objeto indireto. O agente da passiva nada mais é do que o sujeito ativo da voz ativa. Quando nós temos a voz passiva, aquele ser que pratica a ação vai aparecer no final da frase. A criança foi atendida pelo médico. Veja, nessa construção nós temos a voz passiva analítica, em que a criança é o ser que sofre a ação de ser atendido, então ele passa a ser um sujeito paciente, recebedor da ação, ele está no começo da frase, e agora o ser que pratica a ação de atender, que é o médico, passa a ser o agente da passiva, ele aparece no final da frase, e ele continua sendo, obviamente, quem pratica a ação, mas nós tornamos essa frase, nós tiramos o foco do sujeito
ativo e colocamos o foco no sujeito que recebe, em quem está recebendo. Então, quando a gente faz isso, a gente tira a frase da voz ativa, que seria o médico atende a criança, e transformamos em voz passiva analítica, trazendo o que era objeto para ser sujeito, transformando o verbo em locução verbal, utilizando um verbo auxiliar, colocando a preposição pelo, ou pela, ou por, e o agente da passiva, que é o ser que pratica a ação. Isso, então, também vai ser considerado um termo integrante, né, que faz parte da oração em voz passiva analítica. Complemento nominal. O complemento nominal é o trecho que completa um nome e vai se ligar também por meio de preposição. Eu preciso olhar, então, para alguns pontos para poder definir se aquele trecho é complemento nominal ou não. Acredito. Muito bem. Acredite você ou não, a Jéssica aí do passado falou, e naquele vídeo, naquele pedacinho onde você veio dizendo, não acredito, era eu clicando e desclicando, achando que eu tinha gravado, mas daí, na verdade, eu tinha começado a gravar e não estava gravando antes. Bom, sendo assim, eu vou continuar aquilo que a Jéssica do passado já começou aí. Vamos lá. Eu estava dizendo que você precisa observar algumas coisas para poder analisar o complemento nominal, porque ele vai se parecer com o predicativo do objeto, que aliás vou aproveitar para falar também, e ele vai se parecer com o adjunto adnominal. Para você ter certeza, então, de que se trata de um complemento nominal, você precisa lembrar de sempre vai estar ligado a um nome. Quais nomes? Porque as palavras que não são verbos são nomes. Então, quais nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, um complemento nominal só pode estar ligado a essas três classes gramaticais. Sempre unido com preposição. Então, é obrigatório. Se esse complemento de nome não aparecer ligado por preposição, não é complemento nominal. Então, tá. Outra coisa, sempre que for ligado a um substantivo, esse substantivo vai ser abstrato, ou seja, quando você pensar sobre ele, você não consegue ter uma ideia concreta. Se eu digo cadeira, você e eu pensamos no mesmo objeto, 4 pernas, né? A gente usa essa palavra porque não tem uma melhor, mas 4 pernas, um assento, às vezes um encosto, todo mundo consegue fazer a estrutura mental do mesmo objeto. Mas se eu digo a palavra felicidade, o que vai acontecer é que eu vou pensar num momento de felicidade, você vai pensar num momento, numa comida, numa situação, numa pessoa, no dinheiro. Eu também. Mas você e eu vamos pensar coisas diferentes. Isso significa que esse substantivo é abstrato. Então tá. Complementos nominais só podem ser ligados a substantivos abstratos, com preposição. Exemplo, Maria tinha fé na vitória do time. Então, veja só. Maria é meu sujeito, ter é o meu verbo, quem tem algo, meu objeto é fé na vitória. Então, fé é o objeto, fé é substantivo abstrato, quem tem fé em algo. Veja, o substantivo, ele necessitava também de um complemento. Então, fé na vitória do time. Então, esse na vitória é o complemento nominal do substantivo fé. E o na é a minha preposição. A palavra que vai ligar esse substantivo fé ao seu complemento na vitória, tá bom? Esse complemento também tem uma característica de ser passivo. Ele é quem recebe uma ideia de ação transmitida pela palavra anterior.
Muito bem. Então, se eu consigo perceber principalmente essas 3 características que eu acabei de mencionar, eu consigo ter a certeza de que um trecho é sim complemento nominal. Vou lembrar então do predicativo do sujeito, que é a característica que é ligada ao sujeito e que aparece depois de um verbo. Ela vai aparecer depois de um verbo de ligação, porque o verbo de ligação tem o papel de ligar uma característica ao sujeito. Maria estava contente. Então, esse contente é uma característica da Maria que aparece depois do verbo. E por isso a gente chama de predicativo do sujeito. Também pode acontecer do predicativo do sujeito aparecer depois de um verbo de ação, sem problema nenhum. É o caso, por exemplo, do predicado verbo nominal, quando um predicativo do sujeito aparece depois de um verbo de ação. Por exemplo, Maria viajou tranquila. Esse tranquila é uma característica da Maria. Viajar é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, e essa característica tranquila é uma característica da Maria. Se eu quisesse falar uma característica da ação, né? Se eu quisesse dar uma circunstância da ação, transformar esse tranquila em advérbio, eu colocaria tranquilamente. Aí ele não seria ligado a Maria. Mas uma vez que eu usei a palavra tranquila, eu estou me referindo a Maria, é uma característica do sujeito, por isso a gente chama de predicativo do sujeito. Já o predicativo do objeto, ele vai ser ligado, então, apenas ao objeto do verbo. Ele vai ser uma característica desse nome, desse substantivo. E você vai perceber que ele é integrante porque ele é uma palavra que é fundamental para a construção da frase. Ele é fundamental para que a frase tenha sentido. Por exemplo, Maria considera o serviço indispensável. Se eu pegar agora e analisar a frase, eu vou ter Maria considera, que é o verbo, quem considera alguma coisa, então o serviço é o meu objeto, né, o meu objeto direto, e eu tenho uma característica para esse objeto, ele é indispensável. Ok, como é que eu faço para não confundir com adjunto adnominal? Eu vou pegar agora e vou transformar esse objeto em pronome oblíquo. Maria considera-o indispensável. Veja, eu consigo trocar o meu objeto por um pronome oblíquo e a palavra que caracteriza o meu objeto continua ali, porque ela é fundamental, ela não desaparece. Então, como ela não desaparece, ela é integrante da minha oração. E aí eu vou ter certeza de que este adjetivo que está ali é um predicativo do objeto e não um adjunto adnominal que a gente vai estudar mais para frente, porque ele é um termo acessório da oração. Bom, agora sim, a gente terminou o estudo dos termos integrantes da oração. Eu espero que você tenha compreendido, é bastante coisa realmente. É necessário que você tenha um conhecimento de análise sintática mais antigo, né? De estudos que você já fez até essa etapa do conhecimento. Eu espero que dê tudo certo para que você possa entender. E se ainda existe alguma dúvida, tem outros vídeos aqui no canal. Eu sei que é engraçado eu dizer isso, mas tem outros vídeos aqui no canal explicando algumas partezinhas mais específicas e que podem te ajudar a compreender a análise sintática para chegar agora e entender esses termos integrantes. Um abraço e até a próxima aula.